Nem todos querem ouvir repreensão, porque a gente só quer ouvir coisas boas, não pode ouvir repreensão. E esse versículo calou fundo no meu coração, no meu devocional de hoje, que a pessoa é colocada no meio dos sábios quando ele aprende a ouvir, principalmente as repreensões que vêm através do Senhor. Irmãos, conhecer a Deus, até no início do Evangelho, na caminhada de Jesus, muitas pessoas queriam conhecer Jesus. Os gregos queriam conhecer Jesus. Os gregos pediram para conhecer Jesus. Um grande maioral dos publicanos, Zaqueu, queria conhecer Jesus. A gente conhece a história. Nicodemos, um doutor da lei, queria conhecer Jesus. Foi entrevistar Jesus de noite, escondido, para que ninguém visse. Herodes queria conhecer Jesus. Claro que cada uma dessas pessoas que queriam conhecer Jesus tinha suas motivações. E muitas delas aqui não eram boas motivações, principalmente Herodes. Mas a importância da gente colocar como importante conhecer a Deus, porque é a palavra que revela a Deus. A palavra de Deus revela a Deus. A Bíblia diz que a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, quando fala justamente da revelação do Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, não tem como a gente conhecer mais a Deus se a gente não se aproximar de Jesus. Não tem como o homem conhecer mais a Deus se não for através do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o caminho para conhecer a Deus. E eu creio que quando a gente se aproxima do Evangelho, eu sempre compartilho com os nossos irmãos em nossas aulas, se você quer conhecer mais a Deus, se conhecer mais a Jesus, ande com Ele nos Evangelhos. Leia os Evangelhos de maneira incansável. Leia, releia, reflita, ore, leia, releia, porque o Espírito Santo vai estar sempre fazendo fluir em nosso coração os ensinos do Senhor Jesus, as suas caminhadas, as suas doutrinas, as suas parábolas. As parábolas, elas são incansáveis em falar da vida do homem, falar da busca de Deus pelo homem. Por isso, meus irmãos, Jesus se revelou a nós, dando condição de que conheçamos a Deus. Nisso consiste a maravilha, porque no Evangelho, Jesus está sendo revelado. E quando Jesus é revelado no Evangelho, meus irmãos, ele diz: quem vê a mim vê o Pai. E, meus irmãos, o esforço das religiões para se chegar ao homem, as religiões são o esforço do homem para se chegar a Deus. E o Evangelho é o esforço de Deus para se chegar ao homem. Deus investiu tudo no Evangelho, investiu tudo na vida do seu Filho para que o homem pudesse se chegar a Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Então Deus quer se revelar a nós, mas nós precisamos, como disse o profeta, buscar esse conhecimento, e não será produto do acaso. Não é nada que acontece assim por acaso. Conhecer a Deus é preciso uma busca. Por isso que o profeta diz: conheçamos e prossigamos para conhecer a Deus. Não é produto do acaso, e sim de uma experiência. E sim de uma experiência. É uma frase que eu repetia muito aqui para a igreja, é que eu dizia que tem coisas que se você não ler, você nunca vai saber. E os irmãos sabem, gosto muito de ler, não só a Bíblia, mas também livros em paralelo. Tem coisas que você não ler, você nunca vai saber. Não é? Eu li agora recentemente, deixei com o pastor Léo, a genealogia, como é que é? A autobiografia do Brennan Manning. Eu via comentário, mas eu nunca vi uma autobiografia, um retrato dele desde pequeno, e ele falando do seu vício, né? Ele era viciado em álcool, e ele falando sobre, aí eu vi a vida dele. Ele foi um padre franciscano, e ele deixou a batina para se casar com uma viúva, e depois divorciou da viúva, e ele fala das suas peripécias ali. Tem coisa que você não vai saber. Foi um eloquente palestrante nos Estados Unidos e na Europa,
estava citando, que tem uma mensagem muito linda do amor de Deus. Esse livro dele, ele diz: Deus te ama como você é. É claro que Deus ama. Deus não coloca, não faz acepção, mas nós cremos, e também esse é o alvo de Deus. Quando a gente aceita esse amor, nossa vida não é mais a mesma. Nossa vida não é mais a mesma. Por isso a importância da gente conhecer, sabe? No mundo tecnológico, no mundo secularizado, para as pessoas conhecerem mais, existe centro de pesquisas e são feitos vários investimentos para conhecer mais, para ter experiências, não é? O mundo tecnológico que avança de uma maneira desenfreada, mas no sentido espiritual a gente vê também que a gente precisa buscar esse conhecimento. É uma busca desse conhecimento com experiência. O apóstolo Paulo, quando ele teve aquela experiência no caminho de Damasco, meus irmãos, ele começou a conhecer a Deus ali, mas através de uma experiência. O justo Jó, que conta a história dele na Bíblia, ele termina lá dizendo: eu te conheci só de ouvir, mas agora eu te conheço e me arrependo no pó e na cinza. Experiência, quando a gente busca conhecer a Deus. Então, meus irmãos, o conhecimento é fruto de comunhão e intimidade. Para você me conhecer mais, você tem que se aproximar de mim e tem que provocar encontro para que você possa dialogar comigo e eu com você. Assim é a nossa vida com Deus também. Assim é a nossa vida relacional. O conhecimento é fruto de comunhão e intimidade. A gente vê na Bíblia de maneira assim, claro, não vou entrar em detalhe, quando diz que Enoque andou com Deus e de repente ele foi tomado, Deus tomou de tanta intimidade que Enoque teve. A gente vê outras pessoas, meus irmãos, Elias, a intimidade que Elias tinha com Deus. A gente vê Moisés, o homem manso, não é? A gente vê Davi, a gente vê Paulo, a gente vê Abraão, que foi chamado amigo de Deus. A gente vê através dos salmos que essa intimidade ela é buscada, ansiada. Eu antecipo as madrugadas para que eu possa me aproximar de Ti. Quer dizer, é uma busca. Conhecer é uma busca constante. Todos esses homens que eu mencionei aqui, meus irmãos, eles buscaram. E quanto mais a gente busca, quanto mais nos aproximamos, meus irmãos, a tendência é de Deus se revelar a nós. Se Deus se revela na natureza, como eu compartilhei aqui hoje, Deus se revela na natureza. O salmista Davi diz: os céus proclamam a sua glória e as obras do firmamento refletem o teu poder. Um dia te expulsa para outro dia. Não há som, uma palavra, no entanto, se faz ouvir a sua voz, até o som firme. Aí coloca uma tenda para o sol, o qual sai dos seus aposentos e se regozija como herói percorrer o seu caminho, e nada pode fugir do seu calor. E aí ele começa a falar: a lei do Senhor é perfeita, restaura. O testemunho do Senhor é fiel e dá a sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Teus mandamentos são puros e iluminam os olhos. O teu temor é santo e permanece para sempre. Os teus juízos são verdadeiros, e todos igualmente justos. São mais desejados do que ouro, muito mais do que o orgulho destes lábios falsos. Em nos guardar há uma grande recompensa dos salmos. Quem há que possa discernir as próprias faltas? E ele diz: absolve-me das faltas ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei reconhecido. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Deus. Irmãos, esse é o salmo que pulula no meu coração. Esse é o salmo que pulula no meu coração, agita meu coração, porque ele fala muito no meu coração. A palavra de Deus precisa falar ao nosso coração. O salmista Davi buscava essa intimidade, essa intimidade que fez dele um poeta, fez dele uma pessoa para você ler, reler e você até estudar os altos e baixos da vida do homem, porque o salmo é o homem falando com Deus, é o homem, o ser humano como eu e como você, falando com Deus, nessa busca
de intimidade. Intimidade se busca. Eu tive um ano num discipulado aqui com alguns homens, e eles não sabem, não é? Mas nesse convívio eu me deixei conhecer, e eu queria conhecê-los, mas nem sempre as pessoas se deixam conhecer. Nem sempre as pessoas eles deixam até certo ponto. A gente sabe, porque o ser humano ele coloca barreiras, barreiras de gênero, barreiras de cultura, barreiras de instrução, existem vários tipos de barreiras. Mas eu convivi um ano com eles, me deixando conhecer esse ser humano que não nasceu crente, e quando eu aceitei a Cristo, quando Cristo e o Espírito Santo conseguiu quebrar a barreira, eu já tinha mais de 37 anos, 38 anos, quando o Espírito Santo conseguiu romper a barreira das minhas restrições, dos meus senões, porque eu achava que eu poderia amar a Deus, eu poderia viver em cima do muro, e hoje de manhã eu estava falando, né, que a fala de Jesus, quando ele diz assim: quem comigo não ajunta, espalha. Essa fala de Jesus quer dizer que não há neutralidade, ou você está com ele, ou você está contra ele. Essa é a realidade. Ou você está do lado de Deus, ou você está do outro lado. Não existe meio termo, não existe neutralidade. Então, meus irmãos, não é fácil, sabe? O conhecimento, sabe, reflete a imagem de Deus em nós. O apóstolo Paulo diz que pela força do Espírito nós somos transformados de glória em glória, na imagem pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 3,18. O apóstolo Paulo fala que nós somos transformados. Mas eu preciso me expor a essa transformação. Quanto mais a gente se aproximar daquele que reflete luz, mais essa luz vai bater em nós e vai refletir. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Jesus, quando diz: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique a quem? Ao Pai que está no céu. Mas essa luz é porque a gente se aproxima dele, e essa luz vem dele. Nós não geramos luz, nós não temos luz própria. Ele tem a luz, ele é a luz que quer iluminar o nosso interior, para tirar as sombras do nosso coração e se aproximar mais de Deus. Tem esse sentido, para que ele clareie mais o nosso interior, porque o secularismo, como fomos criados, aonde fomos criados, na direção que fomos criados, meu irmão, criam sombras em nosso coração. Nosso coração tem sombras, que essas sombras são traduzidas naquilo que nós convivemos e vivemos, e podem ser inclusive essas sombras de pecados, de práticas pecaminosas que tem em nosso coração. A gente precisa que essa luz venha clarear, porque esse é o propósito de Deus, que a gente vai clareando, como Provérbios 4, se eu não me engano, esqueci, não sei se é 23, não 4, 23, não, diz assim: a vida do cristão como a luz da aurora, que vai brilhando até ser um dia perfeito. Mas a gente precisa buscar, a gente precisa se aproximar. Ele diz que o contentamento de Deus é que nós sejamos transformados até a imagem do seu Filho. Está lá em Romanos 8. Até na imagem, nós somos predestinados para ter a imagem do seu Filho. É certamente que é a imagem moral, é a imagem espiritual, porque cada um de nós tem uma alma, cada um de nós somos especiais, mas o desejo de Deus é que a gente seja transformado. Amém, igreja? Amém. Mas isso precisa ser fruto de busca de conhecimento. O conhecimento é fruto da gente buscar, e buscar com perseverança. A gente estava falando de manhã que a igreja primitiva recebeu aquela energia, aquele poder do Espírito Santo, em que o apóstolo Pedro fez aquele discurso inflamado. Naquele discurso inflamado a gente vê a ação dos símbolos importantes da palavra de Deus, como uma espada que penetra no coração do homem, discernindo alma e espírito, dividindo a alma e espírito, juntas e medulas, e discernindo os pensamentos mais profundos do coração. A palavra de Deus naquele discurso inflamado foi como um martelo, quebrando as resistências, para que aquele monte de gente dissesse assim: o que vamos fazer agora? O que faremos, irmãos?
E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e recebereis o dom da vida eterna. Quem pode dar glórias a Deus? Então a palavra de Deus ali, impulsionada pelo Espírito Santo. Mas a gente falou que, da mesma maneira que a igreja tinha uma simpatia, a simpatia não durou muito tempo, porque não podia durar, porque ia conflitar com o que Jesus falou. Jesus disse: vocês vão ser odiados, vão prender vocês, vão matar vocês, e com isso eles vão julgar que eles estão fazendo um favor a Deus quando estiverem matando e chicoteando vocês. Então aquela frasezinha que diz assim: a igreja contava com a simpatia. Essa simpatia durou pouco. Quando você vai ler de Atos 4 em seguida, a gente já vê já as prisões, os chicotes e as proibições de falar no nome de Jesus. Vê o diabo entrando na vida de um casal para compartilhar uma mentira, para tentar imitar uma mentira ali, aquele casal Ananias e Safira. Logo lá na frente tem uma dissensão de famílias, porque tinha gente que estava sendo preterido nas bolsas. Eu falei até com o diácono lá aí de manhã. Por isso que criou-se os diáconos, para ajudar lá a apagar aqueles incêndios das pessoas reclamando, para que os apóstolos pudessem se dedicar à oração e à palavra. Então, irmãos, é busca de conhecimento. Não se cresce no conhecimento de Deus sem luta, sem disciplina, sem disposição mental, sem força moral. Não se cresce em nada na vida se não houver força e empenho. A pessoa que quer ser um especialista tem que pagar o preço de fazer um mestrado. Se ele quer ser um especialista, ele tem que pagar o preço. Um jogador de futebol, se quer aperfeiçoar o seu chute para entrar a bola lá no ângulo, vai perguntar quantos chutes eles dão durante o dia e durante a semana para acertar uma bolinha lá. Os esportistas, quantos treinamentos não fazem? Porque busca, sabe, é de disciplina, de luta, de disposição mental, força moral. A pessoa às vezes fica achando que de repente vai baixar alguma coisa nele e vai dar energia nele. Não é assim não, irmãos. Você tem que botar o seu interior para funcionar, a sua mente para funcionar. Então o profeta diz: conheçamos e prossigamos, que dá a ideia de algo que é dinâmico, é algo que não para. Você está me entendendo? Sim ou não? Então a nossa vida com Deus, irmão, é algo dinâmico. É algo dinâmico, assim como as misericórdias de Deus, que se renovam a cada manhã. Elas são dinâmicas, elas não param, elas se renovam. Deus é dinâmico, Deus está se movendo, Deus não está parado. E o desejo dele é que a gente entenda isso, através de busca, através de uma colocação, de um entendimento de cada um de nós, esse conhecer mais de Deus. O apóstolo Paulo, falando para os Coríntios, capítulo 9, de 22 a 27, ele fala aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui, 1 Coríntios 9, de 22 a 27, olha o que ele diz: eu fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém incorruptível. Assim corro também eu, diz o apóstolo Paulo, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. Veja o que o apóstolo Paulo escreve, meu irmão, para a igreja de Coríntios, que ele também se esforça por causa do Evangelho, e ele faz essa analogia do atleta que precisa se dominar. E ele faz essa analogia do atleta, e ele disse: vocês também precisam correr. Agora, você tem que fazer isso com meta, tem que fazer isso planejado. Não adianta buscar conhecimento sem planejamento.
tem que ter conhecimento, tem que ter planejamento, tem que ter propósito. Ele diz, eu faço isso, sabe, e eu esmurro até o meu corpo, quer dizer, eu coloco o meu corpo sob disciplina. Irmãos, é algo muito importante para o ser humano, ele entender que a disciplina precisa fazer parte da sua vida. Porque um corpo sem disciplina, meus irmãos, vai ter muitas dores, vai ter muitas dores de cabeça. Se a gente não colocar disciplina em nossas atividades, porque a disciplina faz parte da vida, hora de dormir, hora de acordar, hora de trabalhar, hora de descansar. A gente precisa dessa disciplina em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, até a busca do conhecimento tem que ter disciplina. É preciso que a gente entenda essa disciplina que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele diz, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão para que eu não perca a qualidade. Você já pensou nisso? Como é que está a tua qualidade de vida? Como está a tua qualidade de vida? Você dorme bem? Como é que está a sua qualidade relacional com pessoas? Você se relaciona bem com as pessoas? Você tem amigos? Tem parceiros? Tem gente que te liga? Você liga para alguém? Você marca para tomar um café com alguém? Isso é qualidade de vida, irmãos. O ser humano, o homem, não nasceu para ser uma ilha. Ele nasceu para se relacionar com Deus e com o outro. Não está dentro dos planos de Deus, ao buscarmos a Deus, que a gente se relacione com Deus e a gente não se relaciona com o próximo. Como Deus vai ser conhecido se eu me relaciono só com Ele e não se relaciono com o próximo? Se eu entro no ostracismo, se eu fico isolado dentro de casa, se eu não consigo me comunicar com ninguém. O desejo de Deus é que a gente o conheça e o faça conhecido. E Deus será conhecido através das nossas relações, do nosso convívio com as pessoas. A igreja é o corpo de Cristo, um corpo que se move, um corpo que é dinâmico, um corpo que é multiforme, porque não somos iguaizinhos. Nós temos o mesmo Espírito, temos o mesmo Deus, um só batismo, mas nós somos diferentes. Por isso que Deus é um Deus que age de maneira multiforme para alcançar cada um de nós com o seu Espírito e fazer com que sejamos pessoas melhores, porque Deus quer ser conhecido para que eu seja melhor, não melhor do que você, não melhor do que você, ninguém é melhor do que o outro. Todos nós somos perecíveis, todos nós somos carentes, todos nós falhamos. Eu estava falando com o pessoal hoje cedo, na aula que o pastor Léo estava dando, sobre momentos da nossa vida que a gente falha. E a gente precisa aprender que quando a gente falha e que nós temos o Espírito Santo atuante, imediatamente o Espírito Santo nos puxa a orelha. E a primeira pessoa que eu contei, que eu falei, foi para minha esposa. Claro, Deus já tinha visto a minha falha. Eu disse para ela, eu fui ignorante de uma pessoa no estacionamento, porque ele foi grosseiro comigo e eu lembrei daquele tempo antigo, né? Bateu, levou. Não virei o rosto. Eu mandei também uma afronta. E eu disse para ela, falei assim, ela disse, nossa, você foi mal, foi muito mal. Mas Deus sabe que eu já pedi perdão. Porque o Espírito Santo me cobrou na hora. A pessoa que me afrontou não é um cristão, mas eu sou um crente. Ele não sabe que eu sou um pastor, mas Deus sabe, e o Espírito Santo também. A importância da gente aprender a falar das nossas fraquezas também, porque passar a impressão que somos infalíveis, isso é muito fácil. Eu sou tal, é muito fácil. Até porque aqui no púlpito, né, dá vontade de as pessoas olharem para a gente como se a gente fosse infalível, como se fosse super espirituais. Na realidade, todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Os nossos pés são de barro, eles se quebram e faz a gente cair. A gente é carne e sangue. E nós, meus irmãos, precisamos entender que aquele que é nosso inimigo vai estar sempre ao derredor, procurando uma brechinha para desestabilizar cada um de nós. Agora, claro que não foi o diabo que fez eu afrontar ele, não. Claro que não. Foi eu mesmo.
Não adianta te botar a culpa no diabo. Ah, o diabo não quer só nascer. Não, o diabo aproveita essa brecha. Claro que ele aproveita. Mas o Espírito Santo chegou antes do diabo. Para dizer assim, você foi mal e eu fui mesmo. Confessar. Conversa com essas culpas. Porque para aquele que conversa tem esperança. Aquele que confessa tem esperança. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Está escrito lá no Provérbios. Mas aquele que encobre as suas transgressões tem uma maldição. Você sabia disso? Aquele que encobre as suas transgressões tem uma maldição sobre isso. Quem encobre suas maldições jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então, o Espírito Santo vai provocar você para você confessar. Eu confessei para minha esposa, ela disse que foi mal mesmo. Eu confessei hoje cedo aqui, confessei de manhã, estou confessando agora à noite. Para você, quando me cumprimentar, bem que eu sou de carne e sangue e que eu não sou perfeito, mas eu quero ser melhor. Ah, eu quero ser melhor, eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero me esforçar para conhecê-lo mais, sabe? Porque, irmãos, a palavra do apóstolo Paulo diz que eu me coloco sob disciplina. Porque, irmãos, se você não usar a disciplina, você não tem agenda com Deus. Não tem agenda nem com a igreja. Você vem à igreja como cisma de vida. Você não tem agenda. Você não tem compromisso. E é interessante, meus irmãos, que uma vida descompromissada é muito difícil ser vivida. Ah, mas como é? Porque lá fora você não vai parar em trabalho nenhum. Os seus estudos vão ser concluídos assim, tipo, empurrando com a barriga. E quer dizer, e lá na frente o seu profissionalismo vai ser questionado. Aliás, estão insistindo aí para que os médicos façam revalida aí igual a OAB, porque estão muito preocupados com os nossos profissionais de medicina. São muito preocupados. Só porque os erros são muitos. É porque eles encobrem, mas os erros são muitos. Os erros, e não só na medicina, em vários segmentos da nossa sociedade tem muitos erros. Você vê que as pessoas vão fazer um reforço estrutural num prédio sem antes escorar todo o prédio? Igual o que aconteceu lá no Ceará. As pessoas vão fazer um reforço estrutural, vão meter marreta nas colunas para descascar aquilo tudo e fazer um reforço, uma injeção de concreto, de repente protegido, com novas armaduras, e ninguém escora nada, derruba em cima das pessoas. Que tecnologia é essa aqui? Que engenharia é essa? Que engenharia é essa que derruba um prédio em cima das pessoas? Vai fazer um tratamento num prédio de mais de 40 anos, na beira quase da praia, totalmente corroído, e ninguém escora, não mete um escoramento metálico em tudo. E aí uma empresa cobrou não sei quanto, a outra cobrou baratinho e pegou baratinho. E esse dia mesmo foi o Hélio, o Hélio aqui hoje. Só de manhã. O Hélio não está aqui, o Hélio disse assim, pois é, eu tenho tido umas dificuldades aí, porque as pessoas estão contratando obras com preço lá embaixo. Aí a pessoa não consegue terminar, e eu tenho que ir lá terminar a obra. Porque a pessoa colocou o preço tão baixo e não consegue terminar. Eu tenho que ir lá, eu caio na real, vou terminar uma obra que começaram e não consigo terminar porque o preço é muito baixo. Irmãos, eu convivi com uma pessoa na construção lá da igreja de Nova Vila de Santa Catarina, e ele ia contratar os serviços, e essa mulher não era a minha parte, e ele enxugava tanto, tipo, queimava gordura, queimava, aí a pessoa ia embora. Aí eu dizia para ele assim, ele não vai voltar. Por quê? Porque por esse preço ele não consegue fazer. Como não consegue? Não consegue. E não voltava mesmo. E alguns começaram a fazer no meio do caminho, dava problema. Porque a pessoa vai experimentando, a pessoa quer fazer o trabalho, a pessoa precisa de dinheiro, mas a pessoa começa a não consegue terminar, não consegue, porque é inviável. Então essa falta de qualidade tecnológica, seja em todas as áreas, isso, sabe, está minando uma nação inteira, sabe, com esses erros brutais aí, por falta justamente, meus irmãos, de qualificação. E na vida espiritual não é diferente. Mas, gente, a igreja recebeu o Espírito Santo de Deus.
A igreja recebeu o Espírito Santo de Deus. Por que a igreja cambaleia tanto? Por que tem tanto defeito? Por que tem tanta coisa na mídia contra a igreja? Ué, porque o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo cega o coração do homem, mas o homem não deixa o Espírito Santo agir. Muitos só falam que deixa de boca para fora, mas lá no coração mesmo ele está dizendo assim: aqui não, eu vou prosseguir do jeito que eu quero. Era como Israel fazia. Como Israel fazia. Nós preferimos que os profetas profetizem mentira para nós. É isso que nós queremos, não queremos a verdade. Existem muitas pessoas que preferem viver na mentira, acostumar a viver na mentira, acostumar a viver na falsidade. Existem pessoas que tentam levar relacionamentos assim, matrimônios assim, na falsidade, na mentira, na aparência, quando lá no interior está tudo ruim, está tudo errado, porque as pessoas não querem se converter, não querem dar o braço a torcer, não querem mudanças, ele prefere ficar assim mesmo, prefere não mexer. Existem pessoas com temores infundados que não querem passar por cirurgia. Tem uma amiga nossa que tem terror de dizer que alguém vai mexer no olho dela para tirar aquela catarata e botar uma lente para ela ficar enxergando igual uma criança. Tem medo, porque está lá ficando cega, se queimando para acender o fogão. Essas coisas, meus irmãos, que existem. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É uma ideia de continuidade, algo dinâmico. Como você está? Como você está? Porque, irmãos, conhecer a Deus exige de nós compromisso com a Bíblia, compromisso com a igreja que você é membro. Irmão, sem comprometimento, a gente não vai conhecer mais a Deus, nós vamos ficar nas águas rasas. Nas águas rasas, meus irmãos, não vai dar, porque é preciso de águas profundas, com experiências com Deus. Sabe, o desejo de Deus é que a gente deixe de ser criança, a gente cresça. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas quando eu cresci e cheguei a ser homem, diz o apóstolo Paulo, eu mudei. E o desejo de Deus é que a igreja mude, que a gente sim seja criança por um tempo, porque há o período da criancice, mas o desejo de Deus é que a gente cresça. Amém, igreja? Você precisa crescer. Como você está? Mais ou menos? Crescendo? O apóstolo Pedro diz lá em 2 de Pedro 3,18: antes crescer na graça e no... De quem? Jesus Cristo. Precisamos crescer nele. Como se cresce nele? Bíblia, irmãos. Bíblia, oração. Como é que a igreja primitiva fazia uma manutenção? Fazia uma manutenção para que eles continuassem usufruindo do benefício do Espírito Santo. Eles se mantinham perseverantes com a palavra. Eles se mantinham em comunhão, que a comunhão fortalece. A comunhão em unidade fortalece e tem a bênção de Deus. A Bíblia diz que onde tem comunhão, tem unidade, Deus derrama a bênção. É uma bênção. Eles se mantinham, sabe, praticando a Eucaristia, a ceia do Senhor, mas praticavam também as refeições com singeleza. E tem outra coisa, eles oravam, porque a oração é dependência, irmãos. Se você não ora, porque você não precisa. Você é independente. Você não precisa de Deus, por que você vai orar? Quem ora é porque precisa de Deus. Bota o joelho no chão e chora porque precisa de Deus. Eles oravam porque eles diziam: não, nós precisamos de Deus. A oração é comunicação, irmãos. A oração é fala. A oração é busca de intimidade. Então eles oravam. Irmãos, se a gente quer conhecer e prosseguir conhecendo mais a Deus, a gente precisa orar, irmãos. Não só falar de oração, a gente precisa orar. Precisa orar mesmo, precisa ter agenda de oração. Oração é trabalho, e é trabalho duro, tá? Não é mole, não. Oração é trabalho duro, exige firmeza de propósito, exige moral, exige agenda, porque não é para todo mundo.
Mas o desejo de Deus que seja para cada crente, porque como eu ter mais intimidade com Deus se eu não falo com Ele? A maneira de eu falar com Deus é a oração. É um caminho que foi aberto através da cruz do Calvário. Um caminho novo foi aberto pelo sangue de Jesus, para que eu possa chegar a Deus, que eu possa falar com Ele, que eu possa abrir o coração para Ele falar das minhas falhas. A gente precisa orar a Deus, falar das nossas falhas, dos nossos pecados. Todo homem é pecador. Todo homem peca porque nasceu pecador, irmãos. Nós somos pecadores e precisamos estar aos pés da cruz, pedindo perdão, pedindo que a eficácia do sangue de Jesus purifique a nossa vida, santifique a nossa vida. Conhecer e prosseguir conhecendo é uma atitude contínua. A Bíblia nunca fala de facilidade para a nossa salvação, irmãos. A porta é estreita. Você já leu isso na Bíblia? A porta é estreita. Tem porta lá e tem porta estreita. O Evangelho é porta estreita. O caminho é estreito. O caminho, às vezes, passa por vales, por sombra e morte. Ficar na montanha é muito bom, como Pedro, Tiago e João. Deixa a gente fazer aqui as tendas. Vamos ficar aqui em cima. Jesus disse: não, vamos descer, vamos para o vale. Vamos libertar lá embaixo. Vamos libertar pessoas lá embaixo, no vale. O vale é o lugar de libertação de pessoas, o lugar da nossa própria libertação. Porque é nos vales que nós vamos ter experiência com Deus. Amém, igreja? É no momento de tribulação, no momento de luta que nós vamos ter experiência. Não é com facilidade que o justo é salvo, é com lutas, com desafios. O mundo não precisa de religiosos, irmãos, não precisa. E nem a igreja precisa de religiosos, a igreja precisa de crente. Crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Porque a religiosidade, ela coloca barreiras na ação de Deus. Meus irmãos, quantos religiosos tentaram embarrear os milagres de Jesus? Quantos religiosos? Quantos religiosos ficavam olhando Jesus de lupa para impedir os milagres, para impedir o processo do Evangelho? Quantos? A religiosidade. Onde tem religiosidade não tem milagre. Os milagres não podem acontecer porque a religiosidade mata a presença do Espírito, impede a presença do Espírito. Então, meus irmãos, a gente não precisa de religiosos, a gente precisa de crentes, homens e mulheres, famílias, em que o seu prazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, para aqueles que têm fome e sede de justiça. Mais bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Buscar a justiça de Deus. Irmão, um dia, diz Isaías, a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as terras cobrem o mar. Um dia, mas ainda não. Irmãos, é nele, Cristo, que nós vamos conhecer a Deus. Porque é em Cristo que estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É nele. E a gente só conhece Ele se a gente desejar conhecê-lo, se aproximar dele, através da nossa oração, através da leitura reflexiva, através de um abrir de alma, é que nós vamos conhecer mais a Jesus, conhecer mais Ele. Porque, irmãos, Ele está sempre se oferecendo, a Bíblia está sempre falando, se ofertando para o homem. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. Sem dinheiro, sem preço. É o convite de Deus para cada um de nós. Vinde, sabe? E Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele virá como chuva seródia que molha a terra. Quem precisa dessa chuva? Para molhar o seu chão. Quem sabe o seu chão precisa ser molhado? O chão da sua alma, o chão do seu coração, que está esturricado, está seco, está precisando de água. Como aquela figueira estéril que o dono
da plantação mandou cortar, mas aí veio o intercessor e diz assim: deixa eu escavar em volta, deixa eu colocar estudo, deixa eu colocar água aqui nessa raiz, para que ela tenha uma oportunidade. Nosso Deus é um Deus que dá oportunidade. Nosso Deus é um Deus que dá sempre mais uma chance a cada um de nós. Que nesta noite você tenha essa fome, essa sede de conhecer mais a Deus. E quando você saciar, estiver sendo saciado com esse conhecimento, que você possa transmitir isso para outras pessoas. Porque não é para você deter e ficar com isso para você. Deus vai criar uma maneira de que seu coração se abra, se quebrante, para que outras pessoas possam ver a luz de Cristo brilhando na sua vida. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como a alva, a sua vida é certa, como chuva serôdia que rega a terra. Esse, Pai, é o nosso desejo nesta noite. Que o Senhor se derrame sobre esse lugar, que as tuas águas se derramem sobre este lugar e sobre cada um de nós, para aqueles que estão com sede, para aqueles que estão sedentos de Ti, Senhor, que o Senhor possa derramar as águas do Espírito, porque a importância de nós buscarmos a Ti, a importância de nós buscarmos e prosseguirmos buscando, Senhor, a Tua presença, porque a Tua palavra nos incentiva a buscá-lo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai e encontrai enquanto Ele está perto. Ele está perto de você mais do que você imagina. Pensa nisso nessa noite. Ele está mais perto do que você imagina. Ele está sempre batendo a porta do nosso coração. Vinde a mim, aos cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Pensa nisso. Coloca a mão no seu coração. Como é que está a tua fome de Deus? Como é que está o teu conhecimento de Deus? Deseje conhecê-lo, deseje refleti-lo, não para você somente, mas para você compartilhar com o outro. Somos perdoados para aprender a perdoar. Somos influenciados pelo Espírito para termos misericórdia, para que a gente possa também ter misericórdia do outro. Senhor, Tu és um Deus que tem compaixão de nós, para que a gente possa ter compaixão do outro também. Porque a vida cristã, Pai, é uma troca, é um relacionamento. E nós queremos nesta noite nos relacionar mais contigo. Queremos mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus para a nossa vida, mais de Deus para a nossa casa, mais de Deus para a nossa família. Por isso nós queremos ser sugestionados pela frase do profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Que haja um intenso desejo de conhecê-lo, e nesse conhecimento que a gente tome atitudes, que a gente saia de cima do muro, porque a gente precisa aprender que não há neutralidade. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta a espalha. Deixe o Espírito Santo te convencer, porque é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Vamos estar de pé. Aleluia. Aleluia. Declare isso. E menos de mim.
renovar. O Espírito Santo quer que você entre nesse caminho de conhecer mais a Deus. E quando você conhecer mais a Deus, e você tiver mais convicção desse conhecimento, você vai falar desse Deus, você vai falar da experiência que você tem com esse Deus. Sai do seu lugar, meu irmão. Venha conhecer mais a Deus, para que você possa ser um missionário, para que você possa ser um missionário, para falar desse Deus para as pessoas que você encontrar, para os perdidos, para aqueles que estão perdidos, estão desamparados, estão desorientados, eles precisam de uma palavra de Deus. Venha, venha. Se você não tem um compromisso com Deus, se você ainda não aceitou Ele como o Senhor e Salvador da sua vida, venha para conhecê-lo. Venha aos pés aqui para o altar de Deus, porque é aqui o lugar em que você se expõe não para mim, mas se expõe para o Espírito Santo. Quando você sai do seu lugar e vem para o altar, você está dizendo: Deus, eu quero mais. Deus, eu preciso que o Senhor atue mais na minha vida. Eu preciso assumir mais compromissos. Eu preciso sentir mais força. Mais força para que eu possa me envolver contigo com mais responsabilidade. Porque a importância de sermos responsáveis, de sermos comprometidos, há uma relação do nosso compromisso com Deus e do nosso compromisso social lá fora. Há uma relação muito forte, porque seremos bons lá fora, poderemos ser os melhores lá fora, se nós tivermos compromisso com Deus, um caráter renovado, um caráter tocado pelo Espírito Santo. Então se exponha a Deus, se abra para Deus, para que a luz de Deus penetre seu coração e te faça melhor. Coloque a mão no seu coração. Vou pedir que o pastor Moisés faça uma oração. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Pai querido, Tu conheces o nosso coração, meu Pai. Tu sabes, ó Pai, que quanto mais nós reconhecemos a Sua grandeza, quanto mais reconhecemos, ó Pai, que somos pequeninos, que às vezes fracassamos, que às vezes falhamos, nos sentimos enfraquecidos, quanto mais nos achamos fracos diante da Tua grandeza, diz a Tua palavra que o Teu Espírito se apropria de nós e nos enche de fortaleza. Pai querido, eis aí os Teus servos, ó Pai, que vieram à frente, Senhor, para receber de Ti força espiritual. Tu sabes, ó Pai, o que eles precisam, qual é a carência deles, ó Pai. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Ti, ó Pai, que vai visitando agora cada um dos Seus filhos e filhas. Senhor, todo aquele sentimento negativo, meu Pai, que os Seus filhos chegaram aqui trazendo, alguns chegaram aqui entristecidos, abatidos, cabisbaixos, desencorajados, mas nessa noite o Senhor sairão daqui diferente, porque esse lugar é um canal, Senhor, entre os céus e a terra. Esse lugar, Senhor, é o centro da Sua vontade, e eles estão no lugar certo, meu Pai. Estão no lugar exato, Senhor, aonde a Tua vontade ela é real e ela é perfeita. Espírito de Deus, intervenha agora, Senhor, no coração dos Seus filhos e filhas. Senhor, aonde havia desencorajamento, Senhor, que a coragem entre agora e vigore na vida deles. Aonde havia abatimento, Senhor, que entre entusiasmo, que entre alegria, que entre, Senhor Jesus, vontade de viver, vontade de sorrir, vontade, Senhor, de caminhar, de correr, ó Pai, de manter a sua vida. Pai querido, se há portas fechadas aqui, Senhor, nós queremos declarar que essas portas foram escancaradas
Quanto mais nós prosseguimos em direção a Ti, Senhor, mais a chuva serôdia, ela vem sobre nós, ela vem fazer nos brotar, ela vem nos fazer, Senhor, amaciar a nossa terra, o nosso coração, Senhor. E quando a chuva vem, ficamos produtivos, ficamos felizes, ficamos alegres. Então nessa noite, Senhor, faça chover em nós, Senhor, faça-nos produzir coisas novas, alegrias e bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Eu quero, você que está aqui na frente, você que está aí, você que não tem um compromisso com Jesus, ou você que estava afastado, está voltando, tem alguém entre nós, está voltando ou aceitando a Cristo? Tem aqui na frente, ação de Deus, já aceitaram Cristo? Vocês dois já aceitaram Jesus? É mesmo? Que bênção, que bênção. Amém. Tem mais alguém aqui? Todo mundo aceitou a Cristo? Você que está aqui, que é à minha direita, que ainda não tem Cristo, você precisa de verdade, não só de boca para fora, de coração, aceitar Jesus, o Senhor e Salvador. Nós estamos preparando para o próximo batismo. Não é um convite para você mergulhar nas águas de qualquer maneira. Não é? Hoje eu falei com os nossos candidatos. Na última semana eu vou conversar individualmente com cada um dos batizados. Você só vai batizar se o Espírito Santo testificar. Vai ter que testificar para você caminho também. Eu vou conversar com cada um. Porque se houver dúvida, é melhor você não batizar. É melhor você conhecer mais um pouco, para ter certeza, para ser um batismo que você sepulte a velha natureza e você saia dali para viver uma nova vida. Amém, queridos? Pode voltar aos seus lugares. Deus abençoe. Então, próxima quarta-feira, nosso reencontro aqui de restauração. Mais alguma vez o pastor queira falar? Só lembrando nosso poder alguns times novos. Lembrando sexta-feira o nosso encontro dos jovens. Sábado a concentração 11h30 das mulheres. E se você quiser participar do curso de artesanato, para a secretaria, faça a sua inscrição. Você pode levantar as suas mãos assim para que a gente possa agradecer a Deus. Se movimente, irmãos. Levante as suas mãos assim, olhe para cá antes de você fechar os seus olhos para a gente orar. Esse discurso que o bispo estava falando aqui do apóstolo Pedro, depois do derramamento do Espírito Santo, algo me chama a atenção nesse texto quando Pedro prega uma mensagem totalmente, como nós ouvimos hoje, cristocêntrica. Não é o pregador que faz um apelo para os pecadores, mas são os pecadores que fazem um apelo para o pregador. E às vezes a gente faz um apelo e as pessoas têm dificuldade de sair do seu lugar, porque não entenderam, mas não deixaram o agir do Espírito Santo. Quando Pedro prega aquela mensagem, quase 3.000 pessoas dizem isso para Pedro, num apelo que eles fazem a Pedro. O que a gente faz a partir de agora? É como se eles fossem à frente, dizendo o que a gente faz a partir de então. E aí Pedro diz: arrependei-vos, mudança de rumo de vida, busquem, conheçam, prossigam em conhecer, para que vocês vivam uma novidade de vida que só há em Cristo Jesus. Se movimente com aquilo que você recebe no seu coração, para que Deus você possa permitir que o Espírito Santo trabalhe a cada dia na sua vida. Levante as suas mãos. Senhor, te damos graças por essa noite, pela oportunidade de estarmos neste lugar e por sermos alvo da Tua palavra, Senhor, por sermos alvo do Teu amor, da Tua infinita misericórdia que se renova sobre a nossa vida, como diz a Tua palavra, que é a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a Tua fidelidade, Senhor, e que ao recebermos essa semente poderosa da Tua palavra, ela possa impactar o nosso coração,
ela possa mexer com o mais profundo do nosso ser, Senhor, trazendo mudanças comportamentais, mudanças de mente, transformação de pensamentos, para que de verdade vivamos uma experiência real com o Senhor, uma experiência verdadeira de mutação, de mudança de vida e de estilo de vida. Nos leva em paz, Senhor, reflexivos, fazendo uma análise não só do irmão, fazendo uma análise não do irmão que está à nossa direita ou à nossa esquerda, mas fazendo uma autoanálise, uma análise da nossa própria vida, Senhor, como temos vivido o Evangelho do Senhor Jesus. É a oração que nós fazemos em gratidão e a fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que você diga amém. Você pode aí abraçar, apertar a mão e dizer para o irmão que está pertinho de você: foi muito bom, foi especial nós estarmos juntos na casa e na presença do